Fala pessoal, olá, como vocês estão? Então vamos iniciar aqui, né, nossos encontros, né, nossas aulas de fato do terceiro ano, tá certo? Conteúdo novo, matéria nova, certo? Continuamos aí com a biologia. E aí, a biologia nesse terceiro ano, né, nós que vamos também nos dedicar esse ano à questão do Enem, né, do vestibular, por exemplo, da UES, que alguns de vocês irão fazer, né? Então, a gente vai começar esse nosso terceiro ano, essas aulas do terceiro ano, falando sobre um dos assuntos mais cobrados e principal da biologia, certo? Que é genética, o nome dessa ramificação da biologia que se chama genética, tá bom? A genética, pessoal, ela é algo que no começo pode parecer difícil, que vocês vão observar, mas se vocês trazerem para dentro da realidade de vocês, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, ela se torna fácil, tá certo? Porque, por exemplo, é a genética que vai mostrar para nós porque é que, por exemplo, na minha família, né, eu tenho, por exemplo, olhos pretos e porque é que eu tenho, por exemplo, um primo com o olho azul, um outro primo com o olho castanho, porque é que eu tenho um parente que tem o cabelo crespo e eu vou ter o cabelo liso, certo? Então, são essas diferenças de características que a genética ela tenta explicar, tá certo? Através dos estudos, tá bom? E aí, hoje a nossa aula é mais basicamente os conceitos iniciais de genética, algumas palavrinhas que vocês precisam saber, tá certo? E aí, a genética, o que é que ela vai nos dizer? O que é que vai dizer para nós? A genética vai ser a área da biologia que vai estudar os genes, né, e sua transmissão. O que é o gene, pessoal? O gene é um pedaço do DNA, é um segmento de DNA, certo? Por exemplo, nessa imagem aqui, ó, veja o seguinte, ó. Nessa imagem aqui, esse X aqui, certo? A gente vai chamar de cromossomo, tá bom? Cromossomo, ele vai estar em par. Eu tenho um, eu tenho o outro. Eles estão ligados, certo? A gente chama cromossomo. Bom, esse pedaço aqui e esse pedaço aqui, cada um deles vai ser o quê? Um DNA. Então, cada um deles vai ser o quê? Um gene, tá bom? Então, a genética vai ser a área da biologia que vai estudar a hereditariedade. Hereditariedade o que é? É o que vai sendo passado de pais para filhos, certo? E os mecanismos que vão ser envolvidos nessa transmissão, tá bom? Por exemplo, né, a gente costuma muito ouvir falar, esse menino é a cara do pai dele, esse menino é a mãe dele todinha, né, e tal. Essas coisinhas que as pessoas falam, o que é bem real, isso é bem da nossa realidade, tá bom? Isso é por conta de quê? Por conta da genética, tá certo? O DNA, né, o DNA a gente já andou dando uma estudada no primeiro ano, acredito que alguns de vocês ainda lembram, certo? DNA que significa, né, é um ácido, né, ácido desoxirribonucleico, que é o nosso material genético, e esse material genético, né, é ele que vai estar determinando características nossas, por exemplo, a cor dos olhos, o formato da orelha, né, a cor do cabelo, o formato do cabelo, certo? A questão da altura, tá bom? Então, esse é o DNA que vai, os genes presentes lá no nosso DNA é que vai fazer essa determinação das nossas características individuais. E o gene, né, ele vai ser um segmento de DNA que vai determinar uma característica, tá bom? E aí alguns conceitos em genéticas, por exemplo, nós temos o conceito chamado alelos. O que são alelos? Alelos, pessoal, são variações de um gene, tá bom? Por exemplo, vamos pegar aqui o seguinte, ó. Eu tenho um gene K, e eu vou ter 10 filhos, tá certo? Os meus filhos vão receber esse gene K, porque tem a questão da hereditariedade, né? Passada de pai para filhos, pais para os filhos. Só que, por exemplo, os meus filhos eles vão ser diferentes. Por quê? Um vai ser K1, o outro eu vou dar o K2, o outro vai ser o K3. Vejam que é o mesmo gene, certo? O mesmo gene. Só que são o quê? Variações diferentes. Um é K1, o outro é K2, o outro é K3, o outro é K4, certo? Então, a questão de alelos o que é? São variações
de um mesmo gene. Um único gene ele pode ter variações. Como, por exemplo, nós vamos estudar também a questão de tipagem sanguínea, tipo sanguíneo, né? Eu tenho pessoas que têm o sangue A, tem pessoas que têm sangue B, tem pessoas que têm sangue AB, tem pessoas que têm sangue O, certo? É o mesmo gene, tá bom? Mas variações diferentes, certo? Então, alelos são variações de um gene, tá bom? E aí aqui, só para a gente colocar, pessoal, ele está falando aqui de meiose, tá bom? Meiose nada mais é do que a divisão celular que vai formar os gametas, tá bom? Isso se chama meiose. As células haploides são aquelas que vão ter apenas um N, que a gente chama, né? Vai ser só apenas metade dos cromossomos. E as células diploides, ela é chamada 2Ns. São aquelas que vão formar a questão dos cromossomos completo, tá bom? Já adiantando aqui, por exemplo, nós, a espécie humana, nós temos 46 cromossomos. Lembra o que é o cromossomo? É essa estrutura aqui, né, onde eu vou ter os genes, tá bom? E aí, os cromossomos são o que? Nós vamos ter, num total, 46, né? A gente vai ter 23 ao par, né? Ao par, então 23 mais 23, 46. Por que 46, né? Por quê? E por que são ao par? Porque um vem do nosso pai e o outro vem da nossa mãe, tá certo? Então a espécie humana, ela tem 46 cromossomos. Um outro conceito que nós precisamos saber em genética, pessoal, é essas palavrinhas aqui, ó. Heterozigoto e homozigoto. Qual é a diferença, pessoal? O homozigoto é o indivíduo que vai possuir dois alelos iguais, certo? E o heterozigoto é aquele que vai possuir dois alelos diferentes. Como é que ficaria? Vamos lá, nós temos o par de cromossomo aqui, ó, par de cromossomo. Esse meu primeiro cromossomo aqui, ele tem aqui é o gene, né, onde tem a parte do DNA que vai repassar informação, alguma informação. E esse outro aqui também tem, e nós estamos observando aqui que os dois são o quê? Azão, azão, né? Duas letras maiúsculas, dois A maiúsculos, azão, azão. Então, eu posso dizer que essa minha estrutura aqui, ela é o quê? Ela é homozigoto, certo? Homozigoto. Da mesma forma, essa daqui, ó. Eu tenho o meu cromossomo, tá bom? Eu tenho o par de cromossomos. E aí, eu tenho um pedaço aqui desse meu cromossomo que é azinho, né? E um pedaço desse meu outro cromossomo que também é um azinho. Ou seja, eu tenho dois azinhos, duas letras minúsculas, dois A minúsculos, certo? Ele também é homozigoto, ok? Já esse daqui, ó, acontece um processo diferente. Eu tenho um que é azão e o outro que é azinho, certo? Ou seja, eu estou dizendo que isso aqui é o quê? É heterozigoto. Por quê? Porque o heterozigoto ele possui dois alelos diferentes. Embora que seja a mesma letra, pessoal, mas eu vou ter o quê? Eu vou ter, né, tamanhos diferentes. Uma letra maiúscula e uma letra minúscula, tá bom? Então a diferença é isso. Vocês vão ter dois alelos. Se as letras forem iguais, né, se forem no mesmo tamanho, homozigoto. Se for letras com tamanhos diferentes, a gente diz que é chamado heterozigoto, tá bom? Isso daí mais na frente vocês vão ver como se aplica de fato. Locus gênico é o local ocupado por um gene no cromossomo. Locus é só lembrar de local. Gênico é só lembrar de gene. Então, por exemplo, aqui, essas partes em vermelho, pessoal, é exatamente o chamado locus gênico. É o local, né, do cromossomo onde vai estar contido o gene, tá certo? É onde vai estar contido o gene, tá bom? Aí uma informação, pessoal, o DNA todo ele vai passar a informação? Não, são apenas locais específicos do DNA onde eu vou ter locus gênico, ou seja, vai ter locais onde vai estar o gene que vão ser responsáveis por alguma informação, tá certo? Uma outra coisa também, pessoal, a questão dos genes, eles são, podemos dizer que o código genético, que é a questão dos genes, eles são universais, certo? O código genético, nós podemos dizer que ele é universal. Por exemplo, 99% dos genes que existem na espécie humana
também vai existir na espécie, por exemplo, dos camundongos, tá bom? Dos ratos, tá certo? Só que esse 1% ele faz toda a diferença. É por isso que vai haver essa diferença entre o homem e um rato, certo? Entendido? E aqui, ó, como eu disse a vocês, ó, a gente vai chamar isso aqui, pessoal, de o conjunto de cromossomos. Vejam aqui, ó, tem até o 22, certo? E aqui tem esse X aqui, que é o 23º, tá bom? E eles estão ao pares. Então, aos pares, 23 vezes 2 dá o quê? 46. Então, isso daqui são os 46, os 46 cromossomos que vai existir na espécie humana. O cariótipo é o conjunto diploide de cromossomos de uma espécie. Então, o que é que vai ser o cariótipo? Vai ser exatamente isso aqui, ó. Cada blocozinho desse aqui vai ser o cariótipo. E por que diploide? Diploide por quê? Porque tem dois, né? O par, né? Duplo, diploide, certo? É por isso que a gente diz, lá no começo eu coloquei aqui, né? Células diploides, ou seja, células 2N, certo? Os cromossomos homólogos são os cromossomos que apresentam genes para os mesmos caracteres, certo? Por exemplo, eu tenho, vamos supor que vamos pegar aqui o cabelo crespo, certo? Cabelo crespo. Eu vou ter dois genes que vão ser para essa característica. Aí eu digo que eles são cromossomos homólogos, tá certo? Já os cromossomos não homólogos, pessoal, ou heterólogos, são aqueles que não formam par. Por exemplo, eu vou ter um gene que vai determinar o cabelo crespo, eu vou ter um gene que vai determinar o olho azul, certo? Então, esses genes, eles não vão formar par, porque são características diferentes, tá certo? Então, cromossomo homólogo é só lembrar, homo, uniforme, igual, ou seja, apresenta os genes para a mesma característica, certo? Cromossomos não homólogos ou heterólogos são aqueles que não vão formar par, tá certo? Então aqui é os conceitos básicos que vocês precisam compreender para a gente entrar de fato na matéria, né, de biologia do terceiro ano, que é a parte inicial de genética, tá certo? Uma outra coisa, pessoal, também que vocês precisam entender e acabando esquecendo aqui, ó, é a questão de dominante e recessivo, tá bom? Dominante é o alelo que se expressa sozinho em heterozigose, tá bom? E o recessivo é o alelo que só se expressa em par, em chamada homozigose. Vamos lá, como é que a gente pode compreender isso daqui, ó? Como é que a gente pode compreender? Vamos lá. O dominante, veja o seguinte, ó. Tanto faz ter azão, como azinho, o azão vai ser dominante, tá bom? É um alelo que ele vai se expressar sozinho. Tanto faz ele estar ao par com alguém igual a ele mesmo, por exemplo, azão, como alguém com algo diferente, azinho. O azão continua dominando, certo? O recessivo ele só vai se expressar em par e se for em homozigose, certo? Por exemplo, o azinho ele só vai se expressar, ele só vai mandar na história se for azinho, tá bom? Entenderam? Então a diferença é isso. O dominante vai ser um alelo que mesmo ele estando sozinho, né, na história, ele vai determinar a característica, e o recessivo ele só vai determinar a característica se ele tiver ao par com outro igual a ele, certo? Para a gente finalizar de fato, pessoal, eu vou falar para vocês sobre genótipo e fenótipo. É bem simples. O genótipo é o conjunto de genes de um indivíduo, certo? Por exemplo, gene A, gene B, gene C, gene D, que vai ter no indivíduo, vai ter lá em você. O fenótipo vai ser a característica expressada por esses genes. Cor do cabelo, cor dos olhos, formato da orelha, certo? Então, as características que vão ser expressadas por esses genes é que vão ser o fenótipo. E esse fenótipo, pessoal, ele pode ser influenciado por quem? Pelo ambiente. Pelo ambiente.
Por exemplo, vamos pegar uma pessoa que seja branca, certo? Que tem a pele branca, e essa pessoa ela é colocada lá no sertão, para morar no sertão, solzão quente, escaldando. Querendo ou não, mesmo aquela pessoa tendo um câncer de pele, que é bem provável ela ter, mas ela vai dar uma escurecida na pele. Por quê? Porque ela foi influenciada pelo ambiente. Ela tem o gene, vamos supor que o gene A, para pele branca. Mas o ambiente influenciou para que ela tenha uma pelezinha um pouquinho mais escura. Isso vai ser o quê? O fenótipo. É a característica que vai ser expressada, tá bom? Genótipo é o gene. O fenótipo é a característica que vai ser expressada. E esse fenótipo ele pode ser o quê? Ele pode ser influenciado pelo ambiente, certo?